E aí, pessoal, aqui é o Felipe. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula aqui no curso de Perspectiva. Nessa aula eu queria falar com vocês sobre qualidade de estudo. Começar falando sobre qualidade de estudo, né? Em qualquer lugar que a gente for ver a respeito de qualidade de estudo, de tempo de estudo, a gente vai se deparar com um gráfico mais ou menos assim, que é um gráfico de qualidade por tempo de estudo. O que acontece com a qualidade do nosso estudo, conforme a gente vai estudando, é que cada vez mais a gente vai tendo um desempenho menor. O que isso quer dizer? O estudo que a gente faz após 2 ou 3 horas estudando em seguida não vai render o mesmo tanto daquele nossa primeira hora de estudo, daquela hora inicial. Se a gente separasse aqui em horas, que 1 hora, 2 horas, 3 horas, a gente conseguiria ver que a gente perde muito a qualidade do estudo conforme o tempo vai se passando. Tendo em vista isso, eu vou recomendar para vocês que façam pausa a cada 30, 40 minutos de estudo e dê um tempo de descanso. Essa é aquela famosa técnica de Pomodoro, né? Que a gente estuda 30, 40 minutos e descansa 5, 10 e depois estuda mais 30, 40. E por que fazer isso, né? Fazendo essas pausas a cada 30 minutinhos, a cada 1 hora, a gente consegue burlar essa queda que a gente tem no nosso desempenho. Então, o que acontece? A gente estuda um pouquinho, faz a pausa, estuda mais um pouquinho, faz a pausa, estuda mais um pouquinho, e faz a pausa. Isso não quer dizer que a gente não vai perder qualidade de estudo conforme o tempo for se passando. 5 minutinhos, 10 minutinhos, eles são bons pra gente descansar, né? Mas eles não vão recuperar totalmente a nossa qualidade de estudo, né? O nosso desempenho. E como eu indico vocês fazerem isso? Fazendo pausa, como eu falei, a cada 35 ou a cada 30 ou 45 minutos. Ah, Felipe, mas eu tenho só 1 hora por dia para eu estudar. Beleza, vai lá, faz 30 minutinhos, descansa. Deixa eu fazer uma corzinha que a gente está usando aqui. Então a gente estuda 30, faz uma pausinha de 5, estuda mais 25. Aí vamos supor que você tem aí 2 horas. Ah, Felipe, eu tenho 2 horas para estudar. Mais 30, ou faz 40, ou faz 25, vê o que é melhor para vocês. Descansa 30, descansa 5, perdão. Faz mais 30, descansa mais 5, faz mais 30, aí descansa mais 5 e por aí vai. Uma outra coisa que eu vou indicar para vocês também, não começar, se vocês estiverem começando agora, a estudar 4, 5 horas por dia, fazer os exercícios, porque, para ser bem sincero, a quantidade de estudo diário, ela é importante, mas o mais importante é você ter uma constância de estudo ao longo do tempo. Então, se vamos supor, se você estuda 5 horas por dia, olha, tá horrível, gente. Se você estuda 5 horas por dia, na segunda-feira, e o resto da semana você não consegue estudar essas 5 horas e você acaba nem estudando, não acaba compensando, sabe? Acaba que você não vai aprender, não vai conseguir evoluir nada. É muito melhor você, sei lá, tirar a sua 1 ou 2 horinhas por dia, ou até 40 minutinhos se você tiver um dia muito corrido, e meio que religiosamente conseguir estudar todo dia. Então, se você, tipo, estuda 1 hora na segunda, aí nos outros dias você não estuda nada, não estuda nada, não estuda nada, não estuda nada. É muito pior do que se você pega lá, tira só sua 1 horinha por dia, todo dia, sabe?
Então, foquem num horário de estudo que vocês consigam ter constância. Porque constância é o que vai ser mais importante aqui, é o que vai de fato fazer vocês evoluírem, tá? É isso que eu queria falar para vocês sobre qualidade de estudo. Vamos partir então para o nosso segundo tópico dessa aula, que é controle de linha. O que que eu vou falar para vocês aqui? Primeira coisa que eu preciso comentar com vocês a respeito de controle de linha é pedir para que vocês tentem desenhar, se forcem na hora de desenhar a tentar controlar o movimento da caneta com o ombro. E por que que eu digo isso para vocês? Aqui no nosso braço, vocês podem ver aqui embaixo, a gente tem três partes do nosso braço que são pivôs, né? Pivôs de movimento. A gente tem o nosso pulso, né? O nosso punho, o nosso cotovelo e lá no final do braço a gente tem o nosso ombro. O que acontece é que quando a gente tenta desenhar, quando a gente tenta fazer o movimento do lápis utilizando cada um desses pivôs, a gente tem um tipo de linha e o mais recomendado é que a gente use o ombro justamente porque o tipo de linha que a gente consegue fazer com o ombro, ela é maior e ela é também mais reta, por assim dizer, comparado aos outros pivôs. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos dizer que eu vou tentar fazer a minha linha, o meu desenho, utilizando somente o meu pulso. Ó, conseguem ver? Deixa eu dar um Ctrl H. Ó, tá vendo como a linha aqui eu já estaria quase quebrando o meu pulso, né? Está vendo como a linha que eu consigo fazer movendo só o pulso é uma linha bem pequenininha e bem curvada, né? Vamos fazer também agora esse mesmo exercício movendo somente o nosso cotovelo. Ó, vocês conseguem ver? Aqui já é um movimento que o nosso cotovelo estaria quase encostando, né? Nosso braço nem viria até aqui mais. Ela já é maior. Você tá vendo? Ó? Ela é até mais curvada do que eu fiz ali, ó. Se eu fosse estender ela até aqui embaixo, ó, ela iria nessa quase que entrando na direção aqui da nossa linha do ombro, né? E o ombro, ó, vocês vão conseguir ver? E se a gente fizer essa linha utilizando o ombro, a gente consegue fazer um movimento muito mais amplo e bem mais reto também, né? Ele já é quase representado por aquela linha, por essa linha maiorzona aqui. Na verdade, o que a gente vai fazer é um movimento usando todos esses três pivôs, porque os outros pivôs ainda vão fazer um movimento mais fino para a gente ajustar a nossa linha do jeito que a gente quer, mas quem vai controlar mesmo o movimento vai ser o ombro, tá? Então, quando vocês forem desenhar, tentem focar esse movimento no ombro, tá? Vamos lá então, pessoal, para os exercícios dessa semana, que vão ser nossos exercícios de controle de linha. Deixa eu só passar essa parte para lá, essa parte aqui para cá, para ficar melhor, para a gente ter mais espaço. Aí, beleza, já estamos aí, já passamos, né? Vamos falar sobre o exercício. Opa, deixa eu só arrumar isso aqui um pouquinho aqui para cima. Tá. O exercício da nossa primeira semana, que vai ser só um exercício para a gente soltar o nosso traço. Muitas vezes, quando a gente vai começar a desenhar, nós temos o costume, em alguns casos, de fazer aquele desenho assim, ó, sabe? Desenhar aqui alguma linha, e eu vou riscandinho, quase como que penteando a linha.
o que dá esse aspecto de linha cabeluda, né, que o pessoal fala. E o exercício dessa semana é justamente para a gente evitar essas linhas cabeludas. E como é que vai ser o exercício da semana? Bom, essa semana a gente vai só fazer linhas para a gente soltar o nosso ombro. Então, nós vamos pegar aqui. Você pode aí escolher a direção que você quiser começar. E você vai pegar e tentar traçar uma linha reta. Ela não vai ficar muito reta, ela vai ficar com esses onduladinhos, mas nesse primeiro momento tá tudo bem isso aí. Mesmo a linha estando com esses onduladinhos, ela é muito melhor do que essa linha penteada. Então aí eu vou pegar aqui do lado dela e vou começar de novo. Linha reta para baixo. Tentar acabá-la junto com ela. Vou tentar começar no mesmo lugar que ela começa. Eu dei o Ctrl Z por costume, mas é bom vocês não darem Ctrl Z ou não apagar a linha, tá? E vou até lá no final. No mesmo ponto e vou com calma até lá no final. A minha mão, quando eu estou fazendo essas linhas, ela chega a encostar aqui na minha telinha, né? No caso de quem for fazer no papel. Tudo bem encostar a mão? O que você não pode fazer é deixar a sua mão muito pesada. Ela até pode encostar, mas ela tem que estar bem levinha. Então vamos continuando aqui. E eu estou sempre fazendo essa linha num processo consciente do que eu estou fazendo. Não estou só rabiscando para baixo, puxando e fazendo linha para baixo. Eu estou sempre pensando, eu quero uma linha reta, que vai lá de cima, no mesmo lugar que ela começou, até a outra. E eu vou tendo essas ondulaçõezinhas, sem problema nenhum. E eu vou tentando ajustar essas ondulaçõezinhas com o meu ombro mesmo, tá? Você vai perceber que você não vai desenhar só com o ombro, tá? Mas o que a gente quer do nosso cotovelo e do nosso pulso é só um ajuste fino nas nossas linhas. Quem controla o movimento mesmo é o nosso ombro. Vamos lá até lá embaixo. E tá vendo, ó? Precisa ser uma linhazinha perfeita. A gente não tem pressa nenhuma. Nesse primeiro momento a gente vai fazer devagarzinho mesmo, sem pressa nenhuma. Até lá embaixo. Vou me preocupar só em fazer uma linha reta e que essa linha comece na mesma altura das outras linhas, que ela termine lá embaixo junto com as outras linhas. Eu posso também, ó, me preocupar em tentar deixar um espaço sempre igual ao espaço anterior entre cada linha. Tá? Isso é legal de tentar também. Vamos fazendo aí. Esse é o nosso exercício. Sempre consciente do que a gente está fazendo, tá? A gente não está só rabiscando por rabiscar. Tá vendo que ela até desce, mas não tem problema. Uma margenzinha de erro sempre vai ter, tá? A gente não é uma regra. Vou certinho lá para baixo. Vou certinho lá para baixo. Tá? Nesse primeiro momento, tenta fazer bem devagarzinho mesmo. Você vai fazer você vai perceber que essas linhas ficam onduladinhas, mas pode fazer no bem devagarzinho para você pegar o costume, tá? E faz uma boa quantidade aí. Pode preencher meia folha sulfite ou preencher uma folhinha daqueles caderninhos menores, tá? Uma linha completa dessas linhas descendo, né? Quando a gente terminar ela descendo, ó, posso vir aqui, mesmo jeito, agora com a linha deitada. Vocês viram que eu dei Ctrl Z, mas não dei Ctrl Z aqui. É costume meu, é mania minha, tá? É feio. Sempre. Isso aqui, ó, na tranquilidade, na calma. Tá vendo? Ó, vai ficar torto mesmo.
Eu tenho bastante dificuldade em fazer essa linha reta assim. E vou fazendo, não tem importância essas ondulações. Estou me preocupando em começar no mesmo lugar e terminar no mesmo lugar. Começar no mesmo lugar e terminar no mesmo lugar. E daí, ó, eu posso ir fazendo até baixo, tá? Vamos supor que eu fiz aqui até lá embaixo, posso vir fazendo diagonal. Vem essa diagonal aqui, termina aqui. Termina aqui. Começa aqui, termina lá em cima. Sempre com calma, sem precisar correr. Esse é o nosso, vai ser só esse o nosso exercício de semana. A gente não tá devendo nada para ninguém. A gente tá só fazendo linha. Sempre pensando também que a gente usa o nosso ombro para desenhar, né? A mão e o cotovelo nosso vão só fazendo alguns ajustes finos, menores, tá? Tá, tá bom? Vamos continuar. A gente não tem pressa nenhuma, sempre com calma, tá? Tentando manter a mesma distância, tentando fazer a linha reta. Ela não vai ficar muito reta às vezes, a gente tem que se conformar com isso, sem apagar, sem dar Ctrl Z. A gente que mexe com o digital tem muito esse costume de dar Ctrl Z, né, que é uma coisa muito ruim, porque o nosso desenho não vai para frente. Você que está fazendo aí no tradicional, pode fazer até com caneta, porque daí você já se priva de ter a preocupação de apagar, né? Porque na caneta a gente não consegue apagar. Então vamos sempre para frente. Beleza. Vamos supor que preenchi aí meia folha. Podemos fazer também o quê? Podemos fazer também curva, ó. Vamos fazer a curvinha. Vou tentar fazer a curvinha igual. Meu, nunca fica igual, porque eu uso bastante o pulso. Eu tenho esse vício de usar bastante o pulso na hora de fazer curva, que é uma coisa muito ruim. Eu peso bastante a mão também na hora que eu estou fazendo curva, e isso me atrapalha bastante. Isso vem muito da nossa insegurança de fazer essa curva errada. Mas o ideal é isso. O ideal é sempre a gente fazer com calma e ir perdendo mesmo essa insegurança, tá? Esse exercício ele é muito disso. Podemos fazer também a curva para esse lado aqui, ó. Deixa eu apagar essa aqui, vou tentar fazer uma curvinha mais certinha, usando só o ombro. Usando só o ombro. Usando só o ombro. Tá vendo que como fica falhado quando eu tô fazendo curva e eu tento usar só o ombro, é bem pior do que as minhas retas, né? Porque minhas retas eu já tenho um costume, como eu uso bastante reta para desenhar, eu já tenho bastante o costume de desenhar elas usando o ombro. Agora as curvas, meu ombro é um pouquinho zoado, sabe? Por causa de academia, essas coisas. E eu acabo tendo muita insegurança na hora de fazer elas. Mas a gente com o tempo vai perdendo essa insegurança. Tá certo? A gente pode também, ó, do mesmo jeito que a gente fez uma curva, a gente pode fazer o S aqui, ó. São duas curvas, né? É uma maneira que a gente vai usar para desenhar também, né? A gente pode, ó, tentar ir contornando o S, tá? Aqui vai da criatividade de vocês, tá? Não precisa fugir muito disso também, não precisa criar muito, inventar a roda na hora de fazer o exercício. Vai fazendo com o que tá aqui. Ó, eu já fiz aqui descendo, eu posso fazer aqui subindo. Mesma coisa, só que subindo. Eu tô treinando o movimento do meu ombro fazer esse exercício, tá? E é devagar, ele vai ficar torto mesmo. A gente vai dar erros errados, vai sair umas coisas feias, as coisas que a gente não vai querer mostrar para ninguém. Isso aqui a gente nem precisa mostrar para ninguém também, porque é só exercício, né?
tá? A gente vai fazer isso aqui. Vocês vão fazer com calma a semana inteira esse exercício, tá bom? Isso aqui é aquele esquema que eu falei para vocês. Fez 30 minutinhos, descansou, faz mais 30 minutinhos, descansa. Beleza. Aí, esse aqui a gente vai fazer no... Essa aqui vai ser a nossa primeira etapa do nosso exercício. Esse exercício vai ser dividido em duas etapas. Essa vai ser a primeira. Fazer devagarzinho, com calma, para a gente ir vendo. Bom, pessoal, vamos então para a segunda parte do nosso exercício. E essa segunda parte, nós vamos continuar fazendo linhas, mas a gente vai tentar aumentar um pouquinho a velocidade para a gente parar de ter nas nossas linhas essas ondulaçõezinhas aqui, ó, tá vendo? E como é que a gente vai fazer para aumentar nossas linhas? A gente não vai simplesmente riscar rápido. Aqui perto do 2, ó, vocês estão conseguindo ver meu mouse, a gente vai ameaçar sem relar nossa caneta, o nosso lápis na folha. Então a gente vai fazer uma, duas, aí na terceira a gente vai riscar, tá? Vamos fazer de novo. Uma, duas, risquei. Uma, duas, risquei. Tá vendo que eu não tô fazendo corrido, eu aumentei um pouquinho a velocidade. Uma, duas, risquei. Pode fazer até mais de 2 vezes, tá? Eu costumo fazer de 2 a 3 vezes antes de riscar a linha de fato. E por que que a gente vai fazer isso? É o mesmo objetivo que a gente teve no outro exercício. Só que aqui é mais parecido com o que a gente vai fazer quando a gente estiver desenhando. Quando a gente estiver desenhando, a gente vai tentar riscar a linha mais nessa velocidade aqui, para que não fique tão ondulado assim a nossa linha. Então a gente vai uma, duas. Você tá vendo que vão ter algumas imperfeições também. E vocês vão reparar também que vai ser mais difícil de terminar a linha no lugar certo, porque a gente está fazendo com velocidade, a gente perde um pouquinho de precisão. Então vai da gente. Ó, esse aqui eu fiz errado, bem errado, né? Uma, duas, risquei. Uma, duas, risquei. Vai da gente encontrar a nossa velocidade. E do mesmo jeito da outra ali, ó, do outro exercício, eu posso fazer assim também, ó, de cima para baixo. Tá? Esse método aqui, vocês vão encontrar na internet como linhas fantasmas, né, em português, se vocês quiserem dar uma pesquisada. Ou em inglês, vocês vão encontrar como ghosted lines, tá? É um método que o pessoal do Drawbox, que é um site gringo, usa bastante, fala bastante sobre, tá? É um método bem bom para a gente treinar controle de linha. E vai ser mais ou menos isso que a gente vai usar mesmo quando a gente estiver desenhando, tá? A gente vai tentar fazer a linha com o mínimo de erro possível, numa velocidade média que a gente consiga ter uma linha estável e não ter muitas ondulações, tá? E a gente pode fazer aqui, ó, inclinado também, ó, do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito que a gente está fazendo ali. Apertei o Ctrl. Vocês viram que eu apertei 2 vezes o Ctrl Z? Não aperte, gente. Isso aqui é vício meu, tá? Vamos ver. E a gente pode fazer as curvas também, tá? Ó, eu tô ameaçando a curva aqui, ó. Eu vou fazer. Eu vou ameaçar ela aqui de novo, ó. Vou fazer. Vou ameaçar ela aqui de novo. Vou fazer.
Ó, vocês podem ver que a gente perde um pouco a precisão, né? Fazer. Então a gente tem que encontrar o espaço, né? A velocidade, na verdade, a velocidade que a gente nesse meio termo, né? Que a gente não perca tanto a nossa precisão e também ganhe bastante controle nessa linha, né? Ó, se vocês quiserem, vocês podem fazer curvas menos fechadas igual essa daqui que eu fiz. Eu posso fazer uma curva até assim, ó, porque esse tipo de curva a gente também usa no nosso desenho. Então, ó, tá. Não precisa fazer uma curvinha tão redondinha. Aí lembra de usar o ombro, tá, gente? Lembra de usar o ombro, lembra de fazer consciente sempre. Aqui, nessa segunda parte, é mais difícil fazer ele consciente porque a gente está tentando fazer rápido, né? Então, às vezes, a gente esquece de tentar fazer as coisas consciente, pensando no que a gente está fazendo. Mas é sempre importante a gente lembrar. Tá bom, pessoal? Esses foram os nossos. Esse é o nosso exercício, né? A etapa 1 e a etapa 2, para que a gente faça essa semana, para a gente ir melhorando o nosso controle de linha, tá? A gente se vê na nossa próxima aula. Até lá, pessoal!